Graça e paz, família apostólica, Viu Novo, Shalom, amém? Quem está triste diz amém. Graças a Deus, não tem ninguém triste nessa casa hoje. Sem mais delongas, Mateus capítulo 3, por gentileza. Mateus capítulo 3, verso 1. Samuel, Samuel. Eis aqui, Senhor. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando da Judéia. Verso 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está. Amém. Esse texto que acabamos de ler traz um fato muito interessante entre o Velho e o Novo Testamento. Existia um período de silêncio profético que durou cerca de 400 anos para começar assim o Novo Testamento. Esse período foi um período de silêncio profético. Não existia relato escrito desse período, mas a palavra nos traz algo interessante. A lei e os profetas, durante até João Batista, depois disto, era anunciada a vinda do reino de Deus. Então, era na compreensão de Deus, um tempo de preparação, um tempo em que o povo poderia experimentar a vinda do reino de Deus pelo Messias. E João Batista foi o pregador escolhido por Deus para anunciar de modo muito especial a entrada do Senhor Jesus no ministério terreno. Tendo passado nesse capítulo, nesse mesmo batismo, juntamente com João no Rio Jordão, João Batista foi o homem que abriu o elemento profético do Novo Testamento. João Batista era a voz de Deus que clamava no deserto. João Batista, ele poderia clamar no templo, sim ou não? Ele poderia pregar no templo, sim ou não? Ele poderia pregar no centro de Roma, sim ou não? Ele poderia. Mas Deus direcionou ele ao deserto, para que no deserto ele fosse a voz profética, anunciando a vinda do Messias. E o pensamento que me veio ao meu espírito, ao meu coração, foi o seguinte: muitas das vezes temos o sentimento e a sensação de estar passando por um deserto, e toda vez que nós temos esse sentimento, carregamos o sentimento de que estamos só caminhando por esse deserto. Só que a palavra nos traz uma revelação, e a revelação chegou em meu coração, pastor Priscila, e eu pude entender. Em alguns desertos na vida, pastor Júnior, que nós viveremos, nós não estaremos só, porque o Senhor enviará profetas, Ele enviará o seu Filho para responder e para cumprir e estabelecer aquilo que os céus já liberou profeticamente sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas eu volto aqui novamente ao contexto da mensagem e vou lá no verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus começa desse jeito, confessando os nossos pecados, e com isso somos batizados para a remissão dos nossos pecados. O arrependimento é fundamental para uma reconciliação com o nosso Deus. O arrependimento está conectado a uma mudança de pensamento. Aí entra a metanoia, Romanos capítulo 12, verso 2.
que vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai o vosso entendimento, a vossa mente, para que podeis experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O arrependimento é uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, que sucessivamente leva a mudança de objetivo e ação. Para entendermos o verdadeiro arrependimento, precisamos nos lembrar que Deus é o motivo inicial e o objetivo final do nosso arrependimento, e claramente uma obra contínua de fé em nós. Isso quer dizer que não apenas é o próprio Deus quem me move o arrependimento, mas pela obra do Espírito Santo em nós, como também que a glória de Deus é o alvo do nosso arrependimento. Tu és santo, Senhor. Aleluia. O batismo tem um sentido de cumprimento de algo especial dentro do reino de Deus. Não é uma coisa sem valor, é algo especial que nós praticamos como demonstração da nossa condição de arrependidos e de confessar os nossos pecados, reconhecendo Jesus como aquele que morreu, derramando seu sangue na cruz do Calvário para se tornar a nossa eterna salvação. O arrependimento é um critério necessário para a salvação. O arrependimento anda junto com a fé. Ambas ocorrem praticamente ao mesmo tempo na salvação de um indivíduo. Até porque se a pessoa crê no Evangelho, consequentemente ela se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 e verso 20, vai dizer: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. O arrependimento tem um papel tão importante para a salvação quanto a fé. Não existe fé verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Não existe fé verdadeira sem o arrependimento verdadeiro. A primeira chamada para o reino é o arrependimento, porque através do arrependimento será gerada uma nova vida, um novo nascimento e consequentemente o crescimento e a frutificação. Dessa maneira, o arrependimento é um sentimento, é um compromisso em mudança de caráter, de atitude diante do pecado, e se envergonhar dos pecados cometidos e se comprometer a não os cometer mais. Em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 vai dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado nada mais é do que uma transgressão. E o que é uma transgressão no dicionário? É uma ação de transgredir, de infringir, de ultrapassar o limite de alguma coisa. É uma violação, é uma infração. Então, se nós estamos falando sobre princípios estabelecidos através da palavra sobre as nossas vidas, nós estamos falando sobre os mandamentos de Deus. Lembre-se também que é necessário arrependimento e não remorso, pois o remorso nos leva a cometer novamente os mesmos erros. Remorso seria apenas a vergonha de suas ações, mas sem transformação de caráter. Dessa forma, existe uma clara diferença entre arrependimento cristão e o sentimento de remorso. Continuando eu aqui no verso 2,
no início vai dizer assim: está próximo o reino de Deus. A expressão verbal está próximo significa chegou, surgiu ou está aqui, sugere a inauguração do reino de Deus que ainda aguarda a sua consumação. Para entendermos corretamente o significado da expressão o reino dos céus está próximo, dita por João Batista no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2, é imprescindível que tenhamos uma visão sistemática da Bíblia. Preliminarmente, a palavra de Deus deixa claro que João Batista era o prepulsor do Messias, de acordo com a profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 1, e Isaías, capítulo 40, verso 3 ao verso 5, e conforme o relato de João, capítulo 10, verso 41. Perceba que desde o início do seu ministério terreno, Jesus passa a propagar a mesmíssima mensagem que seu primo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 4, verso 17. Bem como mais tarde o comissionamento, os seus 12 apóstolos a irem de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e de casa em casa, conforme o relato de Mateus capítulo 10, verso 6, que vai dizer: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 7, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Amém, igreja? Oh. Sim, Jesus. Ainda desse entendimento, quero compartilhar com a igreja um dos nossos modelos de evangelismo. A nossa igreja é uma igreja que se move no modelo de células. E o que é células, pastor João? Célula é um núcleo de relacionamento e propósito. Você pode repetir comigo? Célula é um núcleo de relacionamento e propósito. É um lugar onde nos relacionamos. É um lugar aonde vivemos a vida da igreja. É um lugar aonde estabelecemos uma família e aonde os mais velhos cuidam dos mais novos. É um lugar aonde nós intercedemos e nós oramos uns pelos outros. É um lugar aonde suprimos e ajudamos uns aos outros. Célula é um lugar de conexão, de desenvolvimento de habilidade e dons. É um lugar onde geramos discípulos e líderes. Célula é um lugar de propósito. Você pode repetir comigo? Célula é um lugar de propósito. E qual é a verdadeira essência, João, de uma célula? A verdadeira essência da célula é olhar para fora e se preocupar com o homem pecador, que está perdido, que está sem Jesus, caminhando a passos largos para o inferno. E o nosso dever é resgatar esse homem do império das trevas e estabelecer o reino de Deus em sua vida. As células no Ministério Apostólico Vinho Novo não têm como propósito as células no Ministério Apostólico Vinho Novo têm como propósito gerar crescimento e multiplicação do reino de Deus. As células remontam aos tempos da igreja primitiva, onde o crescimento acontecia através de reuniões nas casas. Isso é confirmado em Atos capítulo 6, verso 7, aonde a palavra de Deus crescia e o número de discípulos multiplicava. O nosso objetivo com relação às células é cuidar dos novos membros desde a sua chegada. Mas para que isso aconteça, precisamos estar alinhados, organizados e em plena comunicação com os demais ministérios, para que juntos possamos
acolher, ajudar e direcionar o novo membro a uma célula mais próxima de sua casa. O segundo ponto, o segundo objetivo que nós temos como igreja em células é querer gerar o crescimento, o amadurecimento e frutos em Cristo Jesus, por meio do discipulado, e conectar os membros à vida da igreja. O terceiro e último é: desejamos guiar e orientar os filhos ministeriais para que sejam fortes, líderes saudáveis, bem resolvidos, conscientes de sua identidade e propósito. Irmãos, implementar uma célula não é fácil, impõe riscos, não traz frutos instantâneos, não gera aprovação imediata e nem conseguem trazer todos os membros para as reuniões de célula. Mas contudo, fazendo de forma certa, com perseverança, com obediência, com sabedoria e dedicação, os frutos virão. E nós seremos uma igreja que vive o propósito. Amados, eu e minha família falamos com propriedade sobre a importância de fazer parte, compor, participar, amar, dedicar, respeitar, obedecer, frutificar em uma célula. Nós temos, ou tínhamos, 2 anos conduzindo a célula Gaditas. Geramos ela em 2023, na casa dos nossos primeiros anfitriões. Ali naquele ambiente nós multiplicamos, nós fomos moldados, nós fomos ensinados, nós fomos tratados, nós fomos confrontados, mas também nós fomos amados. Naquele mesmo ambiente várias promessas se cumpriram. Naquele mesmo ambiente houve perdas, porque no meu processo de liderança da minha casa em conduzir uma célula, a Jennifer estava com o seu ventre profético aberto, e nós estávamos gerando um ser, estávamos gerando Natan, e dentro do processo de servir e amar aquilo que fazíamos, o Senhor há de recolher o Natan, o filho da promessa. Aquilo veio como uma flecha no nosso coração, aquilo entrou e quebrou tudo em nós, mas nunca perdemos a fé e o amor e o entendimento por aquilo que éramos. Nunca renunciamos. A Jennifer chorava como ela chorava, e ninguém nunca soube quanto ela chorou. Ninguém sabe, ou as mulheres que já viveram o aborto sabem, que quando há o processo de fazer, o processo de retirada, porque o feto veio a falecer dentro do ventre, ela não conseguiu expelir, então teve aquele processo de tirar o feto. Foi constrangedor, foi invasivo. E no meio de todo esse processo de perda e dor, nós choramos sim, mas nós não desistimos da palavra profética estabelecida sobre as nossas vidas. Sobre esse mesmo ambiente profético, o Senhor trouxe uma palavra rema aos nossos corações e realinhou tudo. 1 mês depois, 2 meses depois, no máximo 3 meses, nós já estávamos novamente realinhados com tudo aquilo que o Senhor tinha a falar e a fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e Jennifer nos posicionamos, nos realinhamos, entendemos o nosso chamado e o nosso propósito, veio o segundo filho da promessa. Vocês sabem quem são? Ou você sabe quem é? Vocês sabem o nome dela? Helena. Helena. E Helena hoje
foi gerada dentro de uma célula. Ela se desenvolveu dentro da célula. Ela cresceu dentro da célula. Ela foi acolhida pelos anfitriões daquela casa. A Jennifer ficou 3 dias dentro da casa dos anfitriões, que nos convidaram como líderes para conduzir aquele ambiente profético. E a Jennifer ficou acolhida 4 dias pela essa família, e não faltou nada para ela: amor, carinho, atenção, cuidado, tanto para ela quanto para a Helena. O que eu quero dizer com isso? Valorize as oportunidades que têm sido geradas em Deus, de você participar de um ambiente maravilhoso como uma célula. Temos em média de 400 a 600 membros hoje dentro da igreja, e as células não têm chegado a 150 pessoas presentes. Isso sem falar dos jovens, que eles sim estão comprometidos com a identidade profética que tem sido estabelecida sobre a vida deles. Cada reunião que você vem, em uma reunião de célula da tribos, você vê quanto aquela sala fica cheia. E você talvez esteja em casa vendo Netflix ou alguma coisa no TikTok, e eu não estou chamando sua atenção, é seu direito, você faz o que você quiser. A questão é o que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos proporcionou nessa terra. Durante 2 anos, nós fomos conduzidos, orientados, direcionados por Aquino, pela Vânia e pela Priscila, coordenadores de célula que nos impulsionaram, que nos confrontaram, que nos trataram, que cuidaram de nós quando nós não estávamos bem. Pessoas que amavam aquilo que faziam. E se hoje eu estou aqui neste lugar trazendo esta mensagem, é porque existiam pessoas ao meu lado que me impulsionavam em meio ao meu deserto a continuar a avançar. Existia homem e mulher com uma voz profética que dizia: ei João, ei Jennifer, levanta, porque isso não é para a morte, o que o Senhor tem para a sua vida é maior. Se posiciona, se postura, se coloque de pé. Às vezes o confronto é necessário. Abraçar, cuidar, fazer carinho é bom, mas tem hora que você precisa receber uns tapas no peito para despertar para a vida, para entender que é chegado o reino de Deus, e que o mundo está dando sinais do que Messias está vindo. E o que você está vendo? E o que você está fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? Existem amigos, colegas de trabalho, amigos de faculdade, que não conhecem ainda o reino de Deus. Quem é o embaixador que vai anunciar? Quem será a voz profética que anunciará a vinda do Messias? Porque quando eu e você nos calamos, tendo a nossa identidade e o propósito, nós estamos infelizmente invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estamos vivendo um evangelho pela emoção, não pelo entendimento e nem pelo relacionamento, mas por uma leve e momentânea emoção. É isso que nós queremos? Eu creio que não. E eu não estou aqui para julgar e nem para confrontar, porque isso não cabe a mim. A minha função é orientar e trazer uma palavra de entendimento e de clareza, para que você possa, por si só, gerar a metanoia necessária para desenvolver aquilo que o Espírito Santo já tem anunciado e falado ao seu coração. Igreja, que o Espírito Santo nessa noite possa gerar em nós uma fome e uma sede de
desesperadora em cumprir o nosso primeiro chamado. Mateus capítulo 28, verso 19, se eu não me engano, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, batizando em nome. Está vendo como você sabe? Eu também sei. Só que muitas das vezes nós estamos depositando mais tempo naquilo que é importante para nós, e estamos esquecendo de desenvolver aquilo que o Pai já entregou e estabeleceu sobre as nossas vidas. Amizades é muito bom. Ir à praia é melhor ainda. Eu também gosto. Só que há tempo para todas as coisas. Às vezes temos tempo para tudo, para assistir uma série de Netflix que dura 3 dias, para ir à praia e ficar de meio-dia até as 18, 19, 20 horas. Mas não temos um tempo de compromisso, dedicação e de busca para um relacionamento profundo com Deus, nesses ambientes que são gerados profeticamente, para que eu e você possamos ser acolhidos, para que eu e você possamos desenvolver habilidades e dons. Não existe um melhor lugar do que a célula para você desenvolver o seu chamado, porque ali são geradas oportunidades de você fazer uma oração, oportunidade de você trazer um quebra-gelo. Esse ano de 2024, nós fechamos um ciclo na Gaditas. Convocamos e conversamos com Wagner e Dominique, os nossos colíderes, o casal que nos acolheu, que nos convidou em 2023. Na verdade eu errei os cálculos, nós começamos em 2022, 2023 nós fomos para a casa do Wagner e da Dominique, e 2024 nós fechamos um ciclo e conversamos com eles e deixamos eles hoje como líderes responsáveis da célula Gadita. E hoje a minha casa está servindo ao Senhor, apoiando Ana Novelli e o seu esposo nesse ministério, nessa convocação para a coordenação de células. E será uma honra caminhar ao lado de cada um dos líderes que presente aqui estão. Aqueles também que não puderam vir, sejam abençoados. Que o amor que há em nós possa envolver você e a sua casa. Que as necessidades presentes que vocês tenham, que possamos em Deus buscar uma solução juntos em oração. Então, vamos estar somando forças para apregoar, para gerarmos uma única voz profética sobre esta nação, entendendo e compreendendo a revelação que sai deste altar pela boca profética do nosso apóstolo Enéas Gonçalves, e seguindo sempre a palavra-chave para todas as coisas, que se chama obediência. Já estou caminhando para o fim. O reino dos céus, Mateus capítulo 11, verso 12 e verso 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus deixa claro qual deve ser o objetivo primordial de nossa breve vida aqui na terra. Devemos nos concentrar no alto, no reino dos céus e em sua justiça. Viver o reino dos céus é viver seus valores celestiais aqui na terra, é defendê-los com a própria vida. Como cidadãos ou cidadão dos céus e embaixadores de Cristo, temos que entender que essa
não é a nossa pátria, no sentido de não ser essa a nossa casa. Nós temos uma casa eterna, nós temos outro estilo de vida, baseado em Cristo, que é a nossa justiça. Ele inspira o nosso modo de pensar e julga tudo o que estamos fazendo diariamente. E eu concluo e eu fecho a minha palavra nessa linha de entendimento. Não espere algo gigante acontecer para você manifestar o reino de Deus sobre a terra. Você é filho, e como filho de Deus, nós precisamos manifestar o reino do Senhor no seu trabalho, quando você é justo, ou quando você é íntegro, ou quando você realiza as coisas com excelência. Isso testifica o Senhor que você serve. Hoje é um dia da sua vida de adoração, aproximar o reino de Deus sobre a terra. A tua vida atrai a manifestação do reino de Deus. O reino é agora. Comece hoje adorando ao Senhor, tendo uma vida de adoração, e então o Senhor começará a manifestar o reino aonde você estiver. Se coloque de pé, por gentileza. Ministério de louvor. Queremos teu nome engrandecer. Senhor, tu és lindo, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor Jesus, Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. alegria. Alegria de toda a terra. Ele é Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, E que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, igreja, Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos.
digno, Senhor. Você pode adorar. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, Mais alvo, Senhor. mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Você possa levar isso no seu coração. Nós somos livres. Nós somos livres. Que o Senhor lhe dê um resto de semana abençoada. Que o Senhor ainda venha realizar sonhos e projetos que ainda precisam ser realizados. Que o Senhor venha a cada dia gerar em teu coração um relacionamento, o qual você ouvirá e entenderá aquilo que Ele quer falar. Uma ótima noite, vão em paz, Deus os abençoe, sejam livres, sejam livres.